Palavras diárias de Deus. Vocês desejam conhecer a raiz do motivo pelo qual os fariseus se opunham a Jesus? Desejam conhecer a essência dos fariseus? Eles tinham muitas fantasias sobre o Messias. E mais, eles criam somente que o Messias viria, mas não buscavam a verdade da vida. Assim, até hoje eles ainda aguardam o Messias, pois não têm conhecimento do caminho da vida e não sabem qual é o caminho da verdade. Como dizem vocês, poderia um povo tão tolo, obstinado e ignorante ganhar a bênção de Deus? Como poderia contemplar o Messias? Ele se opunha a Jesus porque não conhecia a direção da obra do Espírito Santo, porque não conhecia o caminho da verdade do qual Jesus falava, e além disso, porque não entendia o Messias. E como nunca havia visto o Messias e nunca havia estado na companhia do Messias, cometera o erro de se agarrar ao mero nome do Messias enquanto se opunha à essência do Messias através de qualquer meio possível. Esses fariseus eram obstinados, arrogantes em essência e não obedeciam à verdade. O princípio de sua crença em Deus era: não importa quão profunda seja a sua pregação, não importa quão elevada seja a sua autoridade, você não é Cristo, a menos que seja chamado o Messias. Essa crença não é absurda e ridícula? Pergunto a vocês também: não é extremamente fácil para vocês cometerem os erros dos antigos fariseus, já que vocês não têm o menor entendimento de Jesus? Você consegue discernir o caminho da verdade? Consegue se certificar verdadeiramente de que não irá se opor a Cristo? Consegue acompanhar a obra do Espírito Santo? Se não sabe se irá ou não se opor a Cristo, então digo que você já está vivendo à beira da morte. Aqueles que não conheciam o Messias eram todos capazes de se opor a Jesus, ou de rejeitar a Jesus, de difamá-lo. As pessoas que não entendem Jesus são todas capazes de rejeitá-lo e de injuriá-lo. Ademais, são capazes de ver a volta de Jesus como um engano de Satanás. E mais pessoas irão condenar Jesus de volta à carne. Isso tudo não os deixa com medo? O que vocês enfrentarão será blasfêmia contra o Espírito Santo, a ruína das palavras do Espírito Santo às igrejas, e o desdém de tudo isso é expresso por Jesus. O que vocês podem ganhar de Jesus se estão tão atordoados? Como vocês podem entender a obra de Jesus quando ele voltar à carne sobre uma nuvem branca, se vocês se recusam obstinadamente a perceber seus erros? Digo-lhes isto: as pessoas que não recebem a verdade, mas aguardam cegamente a vinda de Jesus sobre nuvens brancas, certamente blasfemarão contra o Espírito Santo, e elas são a categoria que será destruída. Vocês simplesmente desejam a graça de Jesus e simplesmente desejam desfrutar o ditoso reino dos céus. Mas vocês nunca obedeceram às palavras proferidas por Jesus e nunca receberam a verdade expressa por Jesus quando ele voltar à carne. O que vocês entregarão em troca pelo fato de Jesus voltar sobre uma nuvem branca? É a sinceridade na qual vocês repetidamente cometem pecados e depois fazem suas confissões, uma vez após outra? O que vocês oferecerão em sacrifício a Jesus, que volta sobre uma nuvem branca? Seriam os anos de trabalho pelos quais vocês se exaltam? O que vocês irão entregar
para fazer o Jesus regressado confiar em vocês. Seria essa a natureza arrogante de vocês, que não obedece a nenhuma verdade? Será que você discerne o verdadeiro caminho e sabe que não se oporá a Cristo? Será que pode seguir a obra do Espírito? Quem não conheceu o Messias poderia se opor a Jesus. Quem não entende Jesus pode rejeitá-lo e injuriá-lo, vendo sua volta como truque de Satanás, e outros condenarão Jesus, que voltou à carne. Será que isso não os assusta? Vocês enfrentarão a blasfêmia contra o Espírito Santo, arruinando só palavras e igrejas, desprezando as palavras de Jesus. O que vocês ganham com Jesus, se estão tão confusos? Quando Ele retornar, conhecerão sua obra, se recusam a ver seus erros. Quem não recebe a verdade, à espera de Jesus numa nuvem, irá blasfemar contra o Espírito. São esses que serão destruídos. Vocês querem a graça de Jesus, só querem a bênção dos céus, mas nunca obedeceram suas palavras, nem receberam sua verdade quando Ele voltar. O que terão a oferecer quando Jesus voltar em uma nuvem branca? Será uma sincera confissão, se vocês continuam a pecar. O que vocês lhe sacrificarão será todo o trabalho com o qual se exaltam. Como ganharão sua confiança com arrogância, desafiando a verdade, com arrogância, desafiando a verdade.